Olá, boa tarde, caros internautas. Estamos de volta. Este sábado, o Jus Quarentena traz connosco uma ilustre figura a nível do direito constitucional, a nível do direito no geral e no direito constitucional em particular, a ilustre figura a nível da lusofonia relativamente à questão do direito constitucional. Caros internautas, desta vez o nosso convidado, o convidado especial, eu já vou falar para vocês, creio que tiveram a oportunidade de rever o nosso flyer, que hoje vamos falar sobre o Estado, ou seja, a exceção constitucional e os direitos fundamentais. A conversa acadêmica é o quem vos falo, sou Edivaldo Garcia Lutelene, aprendiz de Direito, e o convidado do Jus Quarentena para esta semana é o professor, que dispensa apresentação, todos já sabem, mas eu vou dizer, o professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia. Caros internautas, falando do professor Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático pela Universidade Nova, professor catedrático pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade Autónoma, a Universidade Autónoma de Lisboa. Professor visitante e coordenador dos cursos de doutoramento entre a Nova de Lisboa, o Instituto Superior de Ciências Tecnologia de Moçambique e também a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. O professor é advogado, jurisconsulto e mais outras valências que dispensam apresentação. O professor, na verdade, quanto às suas publicações, há uma vasta gama bibliográfica publicada, mais de 150 títulos acadêmicos sobre o direito constitucional, ciência política, o direito administrativo, o direito internacional público, o direito comparado fiscal e outras. Dentre as suas obras, eu vou-me referir a algumas, dentre as quais temos os estudos do direito público da língua portuguesa, o direito internacional penal, o direito constitucional de Angola, o direito constitucional de Moçambique, Timor-Leste, de Portugal, etc., etc. Caros internautas, já agora apresentado o nosso convidado, que é o professor Jorge Bacelar Gouveia. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu, na verdade, vou passar a palavra ao nosso convidado para uma mera apresentação, depois farei o enquadramento sobre aquilo que vai rolar a nossa conversa e, posteriormente, passarei de volta a palavra ao nosso ilustre convidado, professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. À vontade, professor, pode apresentar-se aos nossos internautas. Muito boa tarde a todos os internautas. É com muito gosto que me associo a esta iniciativa do projeto Jus Quarentena. Eu acho que tem grande criatividade e oportunidade e, portanto, também dou aqui um cumprimento especial ao Edivaldo Lutelene por esta iniciativa, agradecendo também este honroso convite. Desejo as maiores venturas a este vosso projeto, que realmente permite aproximar pessoas, neste caso aproximar também angolanos, não só entre si, mas também com outros povos e outros amigos do âmbito da língua portuguesa. E considero-me já agora também um amigo de Angola e dos angolanos. E como muito bem disse o Edivaldo, tenho realmente na minha vida trabalhado e tenho ocupado bastante a minha vida profissional com os países de língua portuguesa, em particular com Angola, onde aliás já vivi no início deste milénio, trabalhando para a Assembleia Nacional e onde tenho ido muitas vezes e neste momento tenho sido coordenador ao longo destes anos de um doutoramento em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e também onde sou coordenador do mestrado em Direito Fiscal, aliás que já vai na 7ª, na 8ª edição, já perdi a conta, além de muitos outros contactos que tenho estabelecido com outras instituições, com a Universidade Católica de Angola, onde também recentemente estive, quer em Luanda, quer no Huambo, quer também no Lubito, e portanto, e outras universidades, Madume de Faio também e outras, e portanto é com muito gosto que eu aceitei este convite e aqui partilhar alguma da minha experiência e de algum conhecimento, e até porque há uma circunstância também que é ao mesmo tempo boa e má. Boa porque o estado de exceção foi o tema da minha tese de doutoramento, que defendi há 21 anos,
má porque agora estou a ver a aplicação prática, e má no sentido de facto, quando se declara o estado de emergência é porque as coisas não estão bem, estão mal. O melhor é viver sem estar na vigência do estado de emergência. Mas as coisas más também acontecem na vida dos Estados, na vida das empresas e, portanto, não podemos desistir. Temos é de enfrentar as coisas que correm mal e tentar minorar os estragos e, sobretudo, ultrapassar essas dificuldades. Já agora, permita-me também, o Edvaldo, que fez uma generosa apresentação do meu currículo, de vos dar aqui a indicação de 2 importantes livros. A minha tese de doutoramento, agora recentemente, aproveitando esta oportunidade, fiz uma síntese que está à venda na Livraria Almedina, que é o Estado de Exceção do Direito Constitucional, já está em papel e em e-book, para aqueles que estão em Angola é mais fácil comprar em e-book do que em papel, e também já agora um outro livro que já saiu há, julgo, 5 anos, foi o primeiro manual de Direito Constitucional de Angola. Eu tenho aqui a capa em papel, mas também agora este livro, não sei, julgo que já está esgotado, eu estou a pensar agora numa segunda edição, mas ele está à venda na Amazon Kindle em formato de e-book. Hoje já se começa a usar muito estas maneiras de adquirir os livros, portanto o livro está disponível, mas na Amazon Kindle, Direito Constitucional de Angola, da minha autoria. E, portanto, eu estou apresentado. Se o Edvaldo quiser, posso só referir aqui brevemente o enquadramento do nosso assunto. Nós vamos falar sobre o estado de exceção que estamos a viver em Angola. Em Portugal já deixámos de estar nessa situação. E isto é um tema, aliás, complexo, é um tema difícil e delicado. Porquê? Porque, para já, é delicado porque só há estado de exceção, seja de sítio, seja de emergência, quando temos uma crise grave. E é isso que de facto está a acontecer. Temos uma calamidade, temos uma crise, digamos, de natureza social, da natureza de saúde pública, portanto um vírus que se provocou uma pandemia ou uma epidemia com características já mundiais e, portanto, perante essa circunstância é necessário reagir. Claro que o vírus não se mata com normas legislativas, nem se mata com alterações à Constituição ou não se mata com a declaração do estado de emergência. Há uma resposta médica, com certeza, da ciência, mas depois há outras respostas que têm que ser dadas para permitir precisamente o combate efetivo a essa doença, não só que os médicos tratem os doentes ou que consigam uma profilaxia, além da terapêutica, mas também que haja outros setores da nossa vida social e a nossa vida organizada. Nós organizamos em estados organizados. Há outros setores que também devem colaborar neste mesmo objetivo e, portanto, a economia foi afetada porque as pessoas têm que estar em confinamento, devem contactar o menos possível umas com as outras, portanto é preciso impor restrições à liberdade das pessoas, é preciso fechar estabelecimentos para que o vírus não se propague, pelo menos temporariamente, mas isso depois também tem implicações que as pessoas ficam desempregadas, é preciso também apoiar as pessoas desempregadas para não morrerem de fome. O Estado Social aqui aparece como um Estado de solidariedade e de compensação de uma desgraça que não é culpa de ninguém, mas que todos devemos apoiar e para a qual todos devemos contribuir. E, portanto, o direito tem aqui uma palavra a dizer precisamente para dar força, dar instrumentos ao Estado para ele poder intervir de uma forma mais forte, mais incisiva, limitando os direitos das pessoas. Nós chamamos a isso suspensão de alguns direitos, sobretudo o direito de circulação ou o direito à liberdade, impondo o confinamento obrigatório nos casos mais graves no domicílio das pessoas ou nos estabelecimentos hospitalares, mas também dando poderes extraordinários à administração pública para fazer aquilo que não poderia fazer em circunstâncias de normalidade, mas que pode fazer em circunstâncias de emergência. Como imaginam, isto tem a maior delicadeza porque implica a suspensão de direitos e implica uma reorganização do equilíbrio dos poderes. Ora, para que isso aconteça, e porque isso vai implicar uma alteração do equilíbrio da Constituição, é necessário que haja uma decisão política que possa legitimar essa declaração. E no caso angolano, que na senda também do exemplo português tem o estado de emergência, no caso angolano foi declarado o estado de emergência, mas sempre
com a necessária combinação de duas vontades, do Parlamento, a Assembleia Nacional de Angola, que autorizou por diversas vezes, e também o Presidente da República, que é aquele que tem a última palavra e que decide mesmo a declaração do estado de emergência. E, portanto, nós em Portugal já deixámos de ter, estamos agora numa outra situação que se chama estado de calamidade, que é uma situação menos grave e tem a ver com uma crise no âmbito da proteção civil, já não implica uma suspensão de direitos fundamentais, mas Angola ainda está, segundo o que creio, ainda está no estado de emergência e, portanto, há um conjunto agora de preocupações que as pessoas têm, saber se as medidas estão a ser bem tomadas, se não há excesso na limitação de certos direitos, como é que tem sido o cumprimento dessas restrições e portanto, fica esta ideia como primeiro enquadramento para dizer que, de facto, não podemos ficar surpreendidos e bloqueados perante uma crise, porque o direito constitucional, como outros ramos do direito, o direito administrativo, por exemplo, tem um estado de necessidade administrativa, mas o direito constitucional tem uma resposta a dar a estas crises. Estes mecanismos existem, hoje bem aperfeiçoados, não era assim no século XIX, não era assim há décadas, noutros tempos. E uma última palavra, digamos, de introdução. O estado de exceção também é delicado talvez por uma terceira razão, porque o estado de exceção muitas vezes é o pretexto para se iniciar ditaduras, porque na história constitucional, em muitos países, os regimes ditatoriais começaram sempre de mansinho, invocando a necessidade de poderes extraordinários para que se pudesse resolver uma perturbação social ou política, mas a verdade é que depois, chegados ao poder, esses ditadores nunca mais de lá saíram. Eu lembro-me, muitos se lembram daquele movimento da Primavera Árabe, eu lembro do caso do Egito, que estava em estado de sítio há 40 anos. Portanto, um país que está em estado de sítio há 40 anos não é uma democracia, porque um estado de sítio não pode vigorar eternamente. Um estado de sítio só pode vigorar num tempo muito curto. E, portanto, o estado de sítio ou o estado de emergência, digamos, justos, adequados, são aqueles que vigoram num estado de direito democrático, em que o normal não é viver em exceção. O normal é viver em normalidade. O normal é viver o direito da normalidade. E, portanto, a exceção é viver um direito de exceção que, por definição, é curto e tem objetivos bem restritos e determinados. E, portanto, estamos sempre a desejar voltar ao direito da normalidade e a desejar voltar à Constituição da normalidade, em que os nossos direitos ficam restabelecidos e os vários poderes do Estado ficam devidamente limitados e separados uns dos outros. Portanto, é isso que importa dizer, que admitimos a crise, admitimos durante um certo período da nossa vida, umas semanas, suspender ou que nos suspendam alguns direitos, mas nós queremos voltar a ter esses direitos. Às vezes, eu costumo usar este provérbio popular, português, não sei se também é angolano, quem tudo quer, tudo perde. É verdade. Perante uma crise, mais vale aceitarmos ceder no exercício de alguns direitos para que depois dali a semanas possamos voltar à normalidade do que estarmos, às vezes, em posições muito rígidas, de achar que tudo é inconstitucional. Pode haver coisas constitucionais, mas não será tudo inconstitucional. E depois, com essa rigidez, não conseguimos enfrentar a crise e depois vamos perder tudo. E, portanto, julgo que a lógica do estado de exceção é essa. Aliás, há um certo paradoxo nisso. Às vezes, para manter a Constituição, é preciso suspender parte da Constituição. E, portanto, é esta a lógica do estado de exceção e que vive um equilíbrio também, às vezes, não fácil, entre ser suficientemente forte para debelar a crise, mas não ser forte demais para que não se transforme numa ditadura perpétua. E, portanto, um estado de exceção tem que ser forte, mas também tem que ser controlado. Tem que haver controlos políticos e também controlos democráticos, controlos judiciais e controlos sociais através da comunicação social e da opinião pública. Portanto, tudo isso faz parte da lógica do estado de exceção constitucional. Edvaldo, fica para já esta primeira apresentação. Ok, muito obrigado, professor, por essa breve apresentação. Creio que os nossos internautas estão ligados, vão mandando mensagem, porque, na verdade, há muitas questões que se levantam em sede da terceira prorrogação do estado de emergência em Angola e algumas questões
que o professor que já respondeu essas questões há 22 anos atrás e que hoje fazem jus a acontecer do ponto de vista prático. Nesse sentido, o professor Jorge Bacelar Gouveia veio responder à questão que o mundo vive atual, a questão da exceção do direito constitucional, que parecia uma figura de direito constitucional adormecida, mas que hoje é uma das figuras que, na verdade, é subtil, é muito delicada e que, a nível do direito constitucional, há que ter muito cuidado relativamente às questões que se afiguram. Nesse sentido, tal como aconselha o professor Jorge Bacelar Gouveia, num dos artigos que escreveu relativamente à exceção constitucional no direito angolano, aconselha que tanto professores, juristas bem informados e um cidadão ativo na comunidade política que pertence, no caso Angola e o mundo em geral, que está a acompanhar esse nosso direito, não devem negligenciar o conhecimento do estado de exceção do direito constitucional, bem como também é um dever patriótico de todos nós. Ameaça em vigiar o exercício do poder público, tal como as questões eventuais do abuso de provocatórias irreparáveis e danos de direito de todos nós relativamente a essa questão do estado de exceção constitucional. Já assim, o professor fez um enquadramento e com os nossos internautas que vão escrevendo, e nós temos aqui um programa a cumprir, porque o professor tem uma agenda muito apertada. O professor fez um enquadramento relativamente àquilo que é o estado de exceção constitucional, para que serve esse Estado e qual é o efeito desse Estado. Então, professor, creio que já abordou minimamente a questão do direito à normalidade e à crise. Creio que talvez vamos ao ponto 3, ou se quiser o professor, falar da crise e o direito constitucional para podermos avançar e posteriormente responder algumas questões que não se querem calar a nível da realidade angolana. Sim, senhor. Eu talvez possa também acrescentar outro aspecto muito importante, é que o estado de exceção e a sua declaração não significam, eu já disse que eles fazem sentido no Estado de Direito, não significam a suspensão da democracia, significam apenas a suspensão de alguns direitos, mas não da democracia, porque a Constituição continua a vigorar, embora às vezes eu utilize um pouco esta metáfora de haver uma Constituição de exceção que está na penumbra, mas que depois que está em hibernação, habitualmente, que está a dormir, mas que acorda perante as situações de crise, porque é uma Constituição que dá mais força aos órgãos executivos, no vosso caso ao titular do Poder Executivo, que é um órgão único, unipessoal, e permite ao mesmo tempo também suspender certos direitos. Mas isso não significa que a Constituição toda ela tenha sido suspensa, não, a Constituição está em vigor. Não estará em vigor nas mesmas circunstâncias, na medida em que certos direitos tenham sido suspensos dentro do processo legítimo de autorização dada pela Assembleia Nacional e dentro, digamos, do enquadramento que é feito também por uma lei que tem, uma lei ordinária, que é a lei do regime do estado de sítio e do estado de emergência, que depois estabelece balizas mais concretas para a amplitude que o Poder Executivo tem na execução, precisamente, da declaração do estado de emergência. Há questões aqui complicadas pelo seguinte, porque já a experiência portuguesa o tem revelado, embora essa fase para nós já tivesse terminado, e até o Brasil está noutra fase diferente, também tenho feito algumas conferências com amigos brasileiros. O Brasil está na fase contrária, portanto, Angola está no fundo no meio. Portugal já está a sair, o Brasil ainda está a entrar e Angola está no processo. Ainda não, já entrou, mas ainda não saiu. E o que se vê é que quer o regime do estado de emergência, porque o angolano é muito parecido com o português, quer depois os regimes que vêm a seguir, que é o que nós temos agora ainda, que é o estado de calamidade, e o Brasil é mais complicado porque é um Estado federal e, portanto, tem umas memórias, tem uns fantasmas, aliás, horríveis, relacionados com a ditadura militar que antecedeu este período democrático no Brasil, com a Constituição de 1988. O que se verifica é uma inadequação, digamos, um desajustamento dos mecanismos
quer constitucionais, quer legais, para enfrentar esta crise provocada por este vírus, pelo Covid-19. E porquê? Porque, por várias razões. Porque, primeiro, este vírus, para ser combatido, implica a necessidade de limitar, não muitos direitos, por acaso, mas, sobretudo, o direito à circulação das pessoas, e, sobretudo, o direito à liberdade, no sentido de elas poderem ficar confinadas em casa. Portanto, o Estado poder impor e considerar como crime de desobediência que as pessoas saiam de casa quando não podem sair, ou quando não estão nas exceções previstas para saírem de casa. Isso, como imagino, é uma limitação muito forte da nossa liberdade. Quem é que concebe não ter a liberdade para sair de casa, nem que seja para passear? Isso é uma coisa muito grave. Isso equivale a uma detenção. Equivale a uma detenção, na verdade. E, portanto, esse é um aspecto. Por outro lado, o outro aspecto é que, pelos vistos, o combate a este vírus implica uma maior medidas que durem mais tempo e que não se compadecem com a curta duração da declaração do estado de emergência, porque também, como em Portugal e Angola, também só é possível declarar o estado de emergência cada dose, digamos assim, entre aspas, por 15 dias. Ora, a verdade é que há aqui um conjunto de limitações, o uso das máscaras, as restrições, as imposições de distância social nos estabelecimentos, ou nos restaurantes, ou nos supermercados, ou até nas igrejas, que é um assunto também delicado. Tudo isso são restrições que vão ficar muito tempo, não ficam apenas 15 dias, têm que ficar vários meses. Mas, para ficar vários meses, como é que é possível se o estado de emergência só dura 15 dias? Portanto, há aqui, de facto, uma necessidade de reajustar alguns mecanismos que todos nós tentamos fazer. Os políticos, claro, têm a sua responsabilidade, eles têm o poder nas mãos. Às vezes é fácil criticar os políticos, mas os políticos também têm uma grave responsabilidade de não poderem errar e estão a lidar com a liberdade das pessoas. Mas aqui estamos nós, os especialistas, também para os ajudar e para chamar a atenção quando cometem coisas erradas ou inconstitucionais, ou quando podem cometer faltas, evidentemente. Mas acho que também a lição para o futuro é a necessidade de nós revermos alguns destes mecanismos e sobretudo, percebermos que as crises de saúde pública são mais sérias do que parece. Aliás, a África tem essa experiência, porque a Europa também teve, com certeza, com a chamada gripe espanhola nos anos 20, matou muita gente, ou na Idade Média a peste negra, lembram-se disto, que também houve, penso que cerca de um quarto da população da Europa morreu na peste negra do século XIV ou XIII. Foi um período muito grave. Mas Angola tem tido também, a África, problemas especiais. O caso do ébola, que tem sido circunscrito, apesar de tudo, a certas regiões africanas, que é ainda muito mais grave, porque esse é realmente de elevada mortalidade. Portanto, é preciso estar atento e levar a sério, que é o que às vezes as pessoas, é o que a cooperação internacional não faz, não leva a sério a cooperação entre os países, também ao nível da cooperação no desenvolvimento dos sistemas nacionais de saúde e no apoio aos países que mais precisam de desenvolvimento e de fortalecimento dos seus sistemas de saúde e do cumprimento de um direito social muito importante, que é o direito à proteção da saúde. E é isso também que se está a ver, afinal, a fragilidade dos sistemas de proteção de saúde. Muito bem. Edvaldo. Sim, professor. Sim. Podemos para as perguntas, não é? Não sei se já há aqui algumas perguntas. As perguntas vão surgindo, vamos deixar um tempo para as perguntas, para agilizarmos o nosso programa. Mas agora, Edvaldo, também queria só dizer o seguinte: eu posso responder a questões que estejam a ser suscitadas na realidade angolana, mas não gostaria de ser, digamos assim, arrastado para questões de política interna e partidária angolana. Isso é que eu, por favor, não faço isso em relação ao Brasil. Eu aqui em Portugal, como sabe, como sou cidadão português, tenho alguma liberdade. Eu sei que em Angola já me consideram um cidadão angolano, mas não sou formalmente e posso comentar, mas sem ter algum intuito de natureza política ou partidária, porque não quero, digamos, fazer nenhuma intromissão nessa matéria. Mas posso comentar juridicamente as coisas, como é óbvio. Na verdade, são questões meramente académicas.
Sim. Relativamente à questão das crises, o professor levantou aqui duas questões importantes, que é a crise de alguns direitos, estamos a falar da crise das liberdades, que é fundamental, e a crise de saúde pública. A questão que, na verdade, se coloca é a questão da liberdade, atendendo que a situação que se vive atual, independentemente da qualidade do sujeito ou do cidadão, estamos a viver uma crise mundial, cujo o dever de proteção é geral. Creio que aqui alguns direitos, alguns privilégios devem se perder. É a questão, por exemplo, uma análise que o professor pode nos dar aqui uma chega relativamente à linha B, a linha B número 2, ou seja, a linha B do número 5 do artigo 58 da Constituição da República. Eu já Relativamente sei, eu sei a que é que está a referir. Está-se a referir também àquele caso que eu tomei conhecimento, embora não conheça a pessoa, da detenção de uma senhora magistrada, não é verdade, que não cumpriu um dever de confinamento imposto pela declaração do estado de emergência, não é verdade? Penso que esse assunto aconteceu em Angola, não é? Locação, sim, sim. Sim. Ora, eu aí, e acho que isto não é nenhum comentário político, evidentemente, mas eu acho que é preciso distinguir duas coisas. Porque um juiz ou um magistrado também é um cidadão. E, portanto, uma coisa é saber se o magistrado ou a magistrada está no exercício de funções e, portanto, a sua intervenção é uma intervenção que se afigura necessária para exercer a sua função judicial, porque os tribunais não estão fechados. Aliás, a declaração do estado de emergência não pode pôr em causa a repartição de competências entre os diversos órgãos de soberania, portanto, os tribunais não ficam fechados, não podem ser desvitalizados da sua função, mas os magistrados também são cidadãos portanto, e os vírus também entram nos magistrados. Não, quando vê o magistrado, o vírus não vira para a direita nem para a esquerda. E, portanto, os magistrados, na medida em que também são cidadãos, também estão abrangidos por uma proibição ou por um dever de recolhimento ou de confinamento. Portanto, agora aí é preciso saber, nesse caso, se prevalece a qualidade de cidadão ou se prevalece a qualidade de magistrada que, porventura, tivesse necessidade de sair de casa para se dirigir ao tribunal para alguma diligência que fosse urgente e que fosse inerente ao exercício das suas funções. Mas eu penso que não era este o caso. Não era este o caso. E penso que, no caso, era uma pessoa que queria mesmo sair, invocando a sua qualidade de magistrada, mas, em princípio, isso não seria possível, porque, de facto, há um dever de confinamento que se aplica a todos os cidadãos, também se aplica aos magistrados. Não, eles não são nenhuma exceção desta perspectiva. Não sei se eu compreendi bem o caso, mas penso que tem estas características. Na verdade é uma das disposições que muito se tem levantado. Essa questão, por exemplo, ali houve a deslocação de um magistrado pulando a cerca sanitária. Existem algumas questões de limitação a nível local. Portanto, é nessas questões. O direito em si, nós sabemos que ele funciona como um sistema. E o professor disse muito bem que o magistrado é um cidadão e também apanha o vírus. É nesse sentido de proteção geral, quer o magistrado, quer o deputado, esses que gozam de imunidade, na verdade, deve haver a restrição, embora a Constituição prevê, possa haver a restrição desse direito. Sim, não, neste caso, vamos lá ver. O que está na vossa Constituição é a regra de que com a declaração do estado de emergência pode haver a suspensão de direitos dos governados, mas no que respeita aos governantes, os seus direitos ficam intocados, não ficam, digamos, tolhidos. Agora, é preciso saber porque o governante em cada momento também é um governado. Ele no fundo, tem dois chapéus. É governante, portanto, tem direitos e deveres inerentes à titularidade das suas funções, mas também é um cidadão que tem os mesmos direitos e os deveres de qualquer outro cidadão. Portanto, em cada momento é preciso saber o que é que vai prevalecer. E, portanto, se for o caso, por exemplo, do deputado que vai sair de casa para se dirigir à Assembleia Nacional para votar
para votar as leis, porque o Parlamento continua a funcionar, é evidente que ele tem que ter a liberdade de circulação para chegar ao Parlamento. Agora, se ele está a exercer essa liberdade de circulação, prevalecendo a sua posição de titular do cargo político, não para fins funcionais que estão autorizados ou que estão excepcionados, mas para fins privados, já me parece que não o pode fazer. Portanto, é preciso saber em cada ato concreto que vai ser praticado qual é que é a perspectiva que prevalece. Se é a perspectiva de governante que tem uma situação funcional que de facto que não pode ser tolhida, ou se, nesse caso, o que prevalece é uma circunstância de um cidadão que é um cidadão comum, todos os governantes também são governados, têm os mesmos direitos e os deveres com exceção das situações funcionais dos outros cidadãos, dos outros co-cidadãos, e, portanto, se for para fins privados, digamos assim, tem que se submeter às mesmas regras, a meu ver, porque seria uma situação, digamos, de discriminação em relação aos outros cidadãos que estariam a suportar essas restrições, enquanto que haveria alguém que estaria, no fundo, a ter um privilégio que não era um privilégio, era um direito que se justifica certas circunstâncias, mas que não se justifica para circunstâncias privadas ou para finalidades, digamos, que não são abrangidas pelas exceções previstas e que permitem a liberdade de circulação, mantendo-se um princípio geral de dever de confinamento das pessoas em casa durante esta crise da pandemia. Ok. Portanto, já agora, professor, creio que vamos abordar um pouquinho, ou seja, vamos abordar um pouco... Agora, eu sei que a Angola agora vai passar uma outra fase, porque eu não sei agora por quanto tempo é que dura mais a declaração do estado de emergência, mas nós vamos chegar agora a uma fase em que vamos passar a um estado de calamidade, possivelmente. Sei que recentemente foi alterada a Lei de Base da Proteção Civil, a vossa Lei de Base da Proteção Civil, digamos, modificando o regime do estado de calamidade, introduzindo a possibilidade de no estado de calamidade haver maiores restrições a certos direitos das pessoas, e, portanto, isso penso que é importante. E ainda bem que o fizeram, porque aí está um bom exemplo de Angola que Portugal não seguiu. Angola percebeu que o estado de emergência vai terminar, a breve trecho, e já tratou de mudar a Lei de Base de Proteção Civil para acomodar medidas que vai necessariamente tomar quando acabar o estado de emergência, medidas essas que não estavam previstas na Lei de Bases que até neste momento vigorava. Mas como já, entretanto, fez o trabalho de casa, o Parlamento fez o trabalho de casa e já reviu essa lei para permitir a introdução de maiores restrições que não existiam antes, mas agora passam a existir, e, portanto, quando daqui a uma semana ou duas, ou três, for declarado o estado de emergência, declarado o estado de calamidade, portanto, baixando o nível da gravidade, passamos do estado de emergência para o estado de calamidade de proteção civil, então aí já será possível a introdução de medidas sem qualquer dúvida, porque aqui em Portugal tem havido essas dúvidas, de saber se pode haver quarentena obrigatória, já que o vosso programa é o Jus Quarentena, havendo quarentões e cinquentões, como é o meu caso, e trintonas e trintões, todas as idades, embora não seja só para os quarentões e para as quarentonas, mas, portanto, esse regime, precisamente da quarentena em Portugal, tem suscitado graves dificuldades. Aliás, houve um caso nos Açores em que se determinou uma quarentena obrigatória, acho que também existe no continente, não é só nos Açores, mas nos Açores houve alguém que foi a tribunal e o tribunal entendeu que não seria possível impor uma quarentena obrigatória e o tribunal mandou libertar essa pessoa que estava num hotel, que tinha chegado, julgo, à Ilha de São Miguel, e que mandou libertar essa pessoa através do mecanismo, do instrumento, aliás, muito antigo, com raiz no direito anglo-saxónico, do habeas corpus. E, portanto, aí temos um problema jurídico interessante que por acaso também se podia colocar aqui no território continental, mas colocou-se nos Açores, mas poderia poder-se colocar quer na Madeira, quer no território continental. Mas aí tem um exemplo, aliás, interessante do ponto de vista jurídico, mas também politicamente delicado, porque eu também percebo a posição das autoridades regionais açorianas, porque são ilhas muito pequenas, com pouca população. Se o vírus entra nessas pequenas comunidades e se espalha numa pequena comunidade sem qualquer controlo, vai ser uma mortandade geral. E, portanto,
porque há uma grande concentração urbana nessas pequenas ilhas e, portanto, eu percebo a maior preocupação que o governo dos Açores tem em ser mais restritivo na imposição dessas medidas e portanto, sinceramente, acho que é isso que, digamos, o objetivo está certo. O problema é que, do ponto de vista dos instrumentos legais existentes, há dificuldade em calibrar uma medida que seja inteiramente coerente. Embora às vezes também nós esquecemos que há outras medidas que não são tão conhecidas, como é o caso, por exemplo, de um tratado internacional que vincula Portugal, não sei se julgo que também vinculará a Angola, por causa da Organização Mundial de Saúde, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento, que é um tratado aprovado no âmbito da Organização Mundial de Saúde, e, portanto, quem é membro dessa organização também, essa entidade fica submetida às deliberações feitas pela Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, e que aprovou um regulamento que estabelece um conjunto de medidas preventivas e também repressivas em caso de pandemia e conforme o grau de gravidade dessa pandemia. E uma das medidas que está lá é precisamente a imposição de quarentenas obrigatórias ou a obrigação das pessoas fazerem testes à chegada aos países ou a certas testes determinados pelas autoridades de saúde de cada um dos países. Portanto, a ideia da quarentena não é uma ideia de uma pessoa maluca que quer, sem justificação, retirar a liberdade das pessoas. É uma medida que tem toda a lógica para proteger a saúde dos outros, e a própria saúde da pessoa que pode estar infectada, porque ela tem todo o interesse em, desde logo, saber se está infectada ou não, porque, como sabe, esta doença, em 80% dos casos, segundo dizem, não revela sintomas, e, portanto, se ela estiver infectada, é melhor já tomar o medicamento, mesmo que não tenha sintomas, portanto, para proteger a própria pessoa e para proteger os outros, porque o Estado aqui também, o Estado não pode, o Estado tem o dever de respeitar os direitos, mas também tem o dever de proteger os direitos. São duas coisas que estão em conjunto. Há um dever de respeito, mas também há um dever de proteção. E, portanto, e no caso dos direitos sociais, mais do que nos direitos, liberdades e garantias, nota-se muito essa dimensão prestadora do Estado que se revela essencialmente numa dimensão de dever de proteção por parte do Estado, que também existe, aliás, nos direitos, liberdades e garantias. Mas aqui o Estado tem uma responsabilidade, que é poder retirar a liberdade às pessoas que estão em quarentena, mas isso também é feito em nome de uma outra responsabilidade, que é o dever que ele tem de proteger os outros dos males que essa pessoa poderia provocar se não estivesse em quarentena, espalhando de uma forma indiscriminada uma doença infecto-contagiosa que possa ser portadora. Aliás, como sabe, até há um crime, que é precisamente o crime de alguém sabendo que tem uma doença infecto-contagiosa a propagar de uma forma, penso que dolosa, e não tomar as devidas cautelas de se confinar até que essa doença possa desaparecer, porque essa pessoa, se está em liberdade, se está em contacto social, vai espalhar a doença e os outros não sabem que essa pessoa tem uma doença, e isso até é um crime que está tipificado no Código Penal, precisamente o crime de propagação de doença infecto-contagiosa. Neste caso não será uma doença muito grave, porque a princípio será uma gripe um pouco mais forte, mas há outros casos muito mais graves, como sabemos, e portanto o caso do HIV-Sida, por exemplo, e isso é uma questão que tem a sua delicadeza também do ponto de vista penal. Está bem, Edvaldo? Sim, sim. Ainda relativamente a essa questão, o professor abordou muito bem. Vemos que no dia 17, por decisão judicial, dia 17 desse mês... Fala um pouco mais alto, estou a ouvir um pouco mal. Falar mais alto, por favor. O professor abordou muito bem. Nós ainda vimos que no dia 17 deste mês, do corrente mês, por decisão judicial do Tribunal Criminal da Ponta Delgado, na verdade, houve alguém que foi absolvido, o Tribunal recorreu-se aos fundamentos doutrinários, com base naquilo que o professor escreveu há 22 anos de idade, há 22 anos, desculpe. A questão é que, neste fundamento, ainda assim, abordou-se a questão da calamidade, que não deixa de dizer a mesma, assume a natureza de estado de necessidade administrativa. Os atos de operações materiais, a execução e a declaração de estado de calamidade, reagir contra os efeitos de acidente, catástrofe, etc.
E a questão que veio a fundo, que veio fechar, a questão de fundo, é que o argumento que o tribunal usou e diz isso sucede porque a situação de calamidade, ao envolver a suspensão dos direitos fundamentais, circulação, liberdade de trabalho e propriedade privada, configura um estado de exceção constitucional decretado administrativamente pelo governo, que será sempre inconstitucional. Essa é a posição da inconstitucionalidade que o professor, na verdade, aqui o tribunal defendeu. E é com base nessa questão, por exemplo, que nós vamos agora, relativamente à questão, no caso da Angola, quando falamos da calamidade, a questão que se levanta, que hoje está a se levantar e está -se a debater muito, é a questão, por exemplo, da calamidade ser decorrente do estado de emergência, algo menos gravoso. E decretando o estado de calamidade, na verdade, será inconstitucional. Mesmo havendo esta lei, que a lei da proteção civil, as medidas, algumas competências que atribuída ao titular do Executivo, essas, na verdade, devem, de per si, estar em conformidade com o disposto no artigo 58, não limitando os direitos e liberdades dos cidadãos. Sim, eu aí, portanto, eu apesar de tudo não seria tão, não estou a dizer que seja o seu caso, não seria tão radical ou tão fundamentalista. Eu acho que apesar de tudo tem que haver aqui um certo equilíbrio interpretativo. E porquê? Bem, para já porque penso que Angola não vai ter o mesmo problema que Portugal teve, ou que está a ter, porque para já alteraram a lei de base de proteção civil e o vosso estado de calamidade já é um pouco diferente do nosso estado de calamidade, porque com esta alteração, aliás, que o Edvaldo me mandou há 2 dias, foi agora aprovado pela Assembleia Nacional, já se introduziram algumas medidas mais restritivas de vários direitos que não estavam numa versão inicial do estado de calamidade e que em Portugal ainda não estão, porque a lei nunca foi alterada. É uma lei de bases que nunca foi alterada. Que já havia agora há muitos anos, julgo que a partir de 2006. E já tivemos uma lei de bases de 1990. E, portanto, nós em Portugal nem sequer incorporámos o alargamento das medidas restritivas, porque em Portugal apenas se fala nas cercas sanitárias e na questão da deslocação e do confinamento das pessoas. Portanto, no vosso caso, a questão poderá ser mais fácil, porque a restrição de outros direitos já está prevista. Depois, agora, um outro problema, que é o mais difícil de todos, que é saber se, na verdade, essas limitações aos direitos são restrições ou são suspensões. Porque se for uma suspensão, não pode ser feita pelo estado de calamidade, tem que ser feita pelo estado de emergência. Agora, se interpretar que essas limitações não apagam o direito completamente, mas apenas limitam o âmbito do exercício desse direito, uma dimensão do direito que ele se mantém válido e se mantém eficaz no seu núcleo central, então aí talvez já não seja uma suspensão, mas apenas uma restrição. Ora, se for uma restrição, não é preciso a declaração do estado de emergência, porque o Parlamento pode fazer leis restritivas de direitos, liberdades e garantias. Aliás, por exemplo, a vossa lei de liberdade de reunião e de manifestação é uma lei ordinária que aplica um direito constitucional, que é o direito de reunião e de manifestação, mas estabelece limites, claro, restrições. Não pode haver manifestações com armas, não pode haver manifestações noturnas, não pode haver manifestações junto aos órgãos de soberania. Portanto, são tudo restrições a um direito que nunca é atribuído na sua totalidade. Portanto, nós admitimos restrições aos direitos, e isso tem que ser. E não é preciso declarar o estado de emergência. Portanto, se for um efeito, isto vê-se pelo efeito da coisa, pela natureza da coisa. Se o efeito provocado for uma suspensão, aí é preciso declarar o estado de emergência. Se o efeito for apenas uma limitação de uma parcela do exercício de certo direito, então aí pode ser apenas uma mera restrição e já não será necessário declarar o estado de emergência. E como no caso de Angola, essas restrições passaram a estar previstas na alteração que foi introduzida na Lei de Base de Proteção Civil, então também está resolvido o segundo problema que nós não resolvemos ainda, que é dar cobertura legal a essas restrições. É verdade que o Governo agora, há poucos dias, fez um decreto-lei impondo um conjunto de restrições. Por exemplo, nos restaurantes só se pode ocupar 1/3 do espaço dos restaurantes, portanto estabelece penso que é uma pessoa por 2 metros quadrados, é uma coisa assim, não sei agora de cor, uma série de restrições, entrada à vez nos cabeleireiros e nas barbearias e nos supermercados, mas uma série, nos transportes públicos, o uso da máscara obrigatório.
mas isso foi feito por decreto-lei. Mas qual é a minha crítica aí? É que não foi por lei, devia ter sido por lei da Assembleia da República e não por decreto-lei que nem sequer foi autorizado por parte do Parlamento. E, portanto, desse ponto de vista, sinceramente, eu penso que é necessário, de facto, ter uma intervenção por parte do Parlamento, porque, de acordo com a Constituição, quer a Constituição portuguesa, quer a Constituição angolana, nesse aspecto são textos idênticos, a restrição dos direitos, liberdades e garantias só pode ser feita por lei e não por, no caso português, por decreto-lei, só sendo o decreto-lei autorizado. No caso angolano, aliás, ainda é pior, porque no caso angolano, o governo, também o titular do Poder Executivo pode ter poderes legislativos de necessidade, as medidas, digamos, os decretos legislativos provisórios ou autorizados, mas tem uma menor parcela de exercício do poder legislativo do que tem, aliás, o Executivo português. Portanto, já agora faço aqui um comentário lateral em relação às pessoas que acham que a Constituição angolana não é democrática. Se compararem com a portuguesa nesta matéria, é muito mais democrática do que a portuguesa, porque o titular do Poder Executivo em Angola tem muito menos poder legislativo do que tem o poder executivo em Portugal. E ainda por cima, em Angola, o Presidente da República é eleito e, no caso português, o nosso governo não é eleito. É nomeado pelo Presidente da República com o apoio parlamentar. Mas, portanto, a nossa Constituição até dá mais poder legislativo ao governo português do que a Constituição angolana dá poder legislativo, que é muito menor, em menor grau, ao titular do Poder Executivo de Angola. Mas, portanto, esta é uma questão mais técnico-jurídica, mas é uma questão delicada, porque não é por acaso que as restrições aos direitos têm que ser feitas por lei e não são feitas por uma norma administrativa, não são feitas pela administração, não são feitas pelo governo sozinho. Porquê? Porque, no fundo, restringir os direitos é quase implicitamente pôr em crise zonas que estão protegidas pela Constituição, quando a Constituição declara na sua globalidade os direitos que reconhece. Ora, a restrição é sempre comprimir, limitar, portanto, uma ingerência, uma limitação, uma Eingriff, uma expressão alemã que se usa muito, é uma Eingriff dos direitos fundamentais e um espaço de ingerência de uma liberdade que foi reconhecida em termos gerais e abstratos e amplos por uma Constituição, e a sua restrição só pode ser feita por lei, não por ato administrativo, nem por operações materiais, e só pode ser feita dentro de certas condições. Princípio da proporcionalidade, princípio da generalidade, princípio da prospectividade. Portanto, há um conjunto de regras que são regras que se parecem óbvias, mas são muito importantes e que dão ao cidadão a garantia de que os seus direitos que estão na Constituição não vão ser depois subvertidos por uma prática administrativa que é feita à revelia da Constituição, aliás, como aconteceu em vários Estados autoritários na Europa, que muitas vezes a Constituição atribuía todos os direitos, mas depois os governos, pela via administrativa, davam a volta e destruíam na prática a eficácia desses direitos. E, portanto, como se costuma dizer, é a lei que obedece à Constituição e o regulamento que obedece à lei, não é a Constituição que obedece à lei ou não é a lei que obedece ao regulamento. Portanto, não pode haver aqui uma inversão da hierarquia das próprias fontes do direito. Ok, muito obrigado, professor. Creio que também o que o professor acabou de nos explicar tem a ver com a entrevista que o professor deu no jornal, ou seja, deu no Expresso em tempos. E tem aqui, isso vai de encontro a uma questão que o internauta colocou aqui, em que nos parece que o professor deu aí uma piadinha a quanto da entrevista, e que eu pergunto, acha que estamos numa prisão sanitária sem validação judicial? Só para pois é verdade. Sabe que as entrevistas, se não têm assim umas piadinhas, não têm piada nenhuma. E eu, por acaso, até, desta parte, até nem me sai mal em algumas dessas piadas. E até cultivo esse bom humor que nós temos que ter, mesmo perante as situações de crise. Mas eu compreendo. Aliás, essa crítica não é só minha. Porque, olha, chama a atenção para um livro que foi coordenado pelo desembargador Edgar Lopes, que foi publicado, é um livro online, acesso é livre, free access, que está publicado no site do Centro de Estudos Judiciários de Portugal, que é um livro que foi feito, aliás, tem um artigo também meu, por vários juízes e vários especialistas sobre o estado de emergência.
E há lá artigos muito bem feitos, aliás, por especialistas em direito penal, eu não sou um especialista em direito penal, que precisamente chamam a atenção para a duvidosa constitucionalidade, para não dizer a inconstitucionalidade certa, de medidas de confinamento obrigatório impostas pela Autoridade de Saúde que não respeitam uma intervenção judicial de validação dessa limitação da liberdade. E, portanto, vários juízes, aliás, pessoas com responsabilidade, que exercem, que são titulares de um órgão de soberania, portanto, não é apenas uma opinião de um professor que é livre, e às vezes as opiniões são mais fáceis de dizer do que tomar decisões, são pessoas que têm poder do Estado e são titulares de órgãos de soberania que, de facto, embora a título individual e doutrinário, claro está, mas manifestaram as suas reservas sobre a possibilidade de se fazer internamentos domiciliários, quarentenas forçadas, sem intervenção de um juiz que possa reconhecer, porque ainda por cima, no nosso caso, isso acontece também com Angola, nós temos um artigo muito importante, que é o artigo 27, que garante a todos os cidadãos o direito à liberdade física, à liberdade de movimentos, nesse sentido. Há outras liberdades, a liberdade de opinião, a liberdade de religião, a liberdade de imprensa, mas neste caso é o direito à liberdade quando não se diz mais nada, é a liberdade física, digamos, nós não sermos detidos, não sermos confinados num qualquer lugar, seja ele o cárcere privado, seja ele um estabelecimento prisional, não interessa. Agora, o artigo 27 reconhece esse direito e depois no número 3 desse artigo 27 da Constituição Portuguesa estabelecem as exceções em que o Estado pode tirar-me a liberdade. Prisão preventiva, detenção provisória, por exemplo, internamento por anomalia psíquica, porque às vezes é necessário que se intervenha logo, mas depois é preciso a validação judicial. Por exemplo, a detenção no presídio militar, em caso de indisciplina militar, ou a detenção, por exemplo, no caso de imigrantes ilegais que podem ficar logo detidos à entrada do território pela Polícia de Migração. Portanto, são várias exceções do nosso direito, mas o que é normal, a regra, e não a exceção, é nós não podermos ser limitados à nossa liberdade. Ora, no caso de Portugal, a limitação da liberdade por confinamento, havendo a infecção do Covid-19, não está prevista na Constituição. Embora esse instrumento esteja previsto na Lei de Bases da Saúde, é verdade que está lá, que permite à Autoridade de Saúde impor a quarentena e o confinamento obrigatório. Sim, senhor. Mas essa lei é curiosa, ela diz, pode impor o confinamento de acordo com a Constituição e com a lei. Com a lei, portanto, não é aquela, será com outras leis. Mas, na prática, os tribunais não têm sido chamados para validar os casos em que as pessoas ficam obrigadas a ficar em casa quando são vítimas, quando são infectadas e quando estão com a doença ativa, digamos assim. As pessoas não têm refilado, julgo que não tem havido casos no tribunal, a não ser este caso agora dos Açores, porque aceitam essa medida até para a sua própria proteção e dos seus familiares e de outras pessoas, mas pode haver casos de abuso, pode haver casos de dúvida, e as pessoas têm o direito de duvidar das medidas que lhes sejam impostas e que possam, evidentemente, ofender a sua liberdade individual e a sua liberdade física de locomoção. Portanto, o que me pareceria lógico era que isso fosse feito com mais cautelas, neste caso pedindo uma intervenção judicial ou alterando a lei, por exemplo, a lei de base da saúde, mantendo esse instrumento que me parece que é necessário, mas reforçando as garantias de validação, por exemplo, através de uma autorização de um juiz de instrução criminal. Aqui não é um crime, mas pode ser um juiz de instrução criminal, que é o juiz é o juiz das liberdades, que está ali mais à mão, mas, portanto, uma intervenção judicial de um órgão independente, que é um órgão de natureza judicial, não administrativo, para validar uma decisão administrativa restritiva, neste caso, de uma liberdade individual, que é a imposição, o confinamento, a quarentena obrigatória nestas pessoas que estão nestas condições. Professor, antes de abordar aqui algumas questões, acho que o professor já respondeu essa questão, mas pode olhar aqui na tela, temos aqui um ouvinte que diz: qual é a posição do professor em relação ao reexame da medida de prevenção preventiva no período excepcional de combate à pandemia do Covid-19, sabendo Sim. que existem pessoas mais vulneráveis em prisões ou em prisão preventiva que estejam ou porque estão ligados a alguma doença ou por serem idosos e que haja algum perigo para perturbação do inquérito ou continuidade da atividade criminosa. Qual é a ponderação
que o professor faz em relação a esta dualidade. Por um lado, a manutenção da justiça. Aqui em Portugal, essa questão foi uma questão, lá está, embora tivesse havido um consenso, ou um largo consenso sobre, ou um consenso sobre a maioria das medidas que foram tomadas no estado de emergência, esta foi uma daquelas em que não houve consenso. Porque a certa altura foi aprovada uma lei que permitiu libertar algumas pessoas das prisões, concedendo uma redução da sua pena. Eu também sempre me manifestei contra esta ideia, porque é uma lei que permite a redução das penas, mas que não tem nada a ver com as pessoas infectadas, porque as pessoas que vão beneficiar da redução de pena, de acordo com a lei, não são as pessoas infectadas com o Covid. Digamos, há uma redução genérica, no fundo, para aliviar ou para diminuir a densidade populacional das prisões, mas eu acho que se essa lei surge num contexto de uma pandemia, os seus efeitos só podem ser lógicos se forem efeitos numa relação causal com uma causa que seja a própria pandemia. Não vamos libertar reclusos, por exemplo, numa prisão que nunca haverá nenhuma pandemia ou nunca haverá nenhum vírus. Isso não faz nenhum sentido. Portanto, a conclusão que eu acho é que essa decisão de libertar as pessoas deve ser uma decisão casuística. Não é preciso nenhuma lei para isso. E o que eu acho que o juiz deve fazer, quer seja numa apreciação de prisão preventiva, portanto, quando estão a decorrer as medidas de coação, quer mesmo quando estão já reclusos com pena decretada, portanto, já condenados, com trânsito em julgado, o juiz de execução de penas, ou o juiz de execução criminal, se for no caso de medidas de coação, não pode nunca deixar de apreciar cada caso que lhe seja apresentado e, se for essa a situação, tomar as medidas apropriadas, seja transferir o recluso para outro estabelecimento, seja transferir o recluso para o hospital-prisão, seja, no limite, libertar o recluso durante um certo período. Porquê? Porque o Estado, se tem as pessoas detidas ou presas, tem sobre elas uma responsabilidade. Tem que proteger essas pessoas na sua vida e na sua saúde. E, portanto, o Estado retira-lhes a liberdade, mas tem que as proteger. Não as pode matar. E não as pode deixar morrer por doenças e não fazer nada e não permitir que essas pessoas se tratem. Não. Uma coisa é tirar a liberdade, outra coisa é tirar a vida. Nos nossos países, felizmente, não há pena de morte. Outra coisa é deixar uma pessoa numa prisão morrer de fome ou morrer por doenças, não fazendo nada para curar doenças que são curáveis, ou não lhes dar de comida e as pessoas morrerem de fome, ou por subnutrição. Isso é inadmissível. Porque estar preso não é estar com fome, não é estar com doenças e não é morrer. E, portanto, o que eu acho nesses casos é necessário que o juiz de execução de penas ou o juiz de execução criminal pondere cada caso e faça uma reorganização do espaço de reclusão prisional para evitar uma aceleração desse processo. No limite, se tiver necessidade de libertar as pessoas, porque a infecção se está a generalizar no estabelecimento prisional, é libertar as pessoas. Agora, entre deixar ficar preso e morrer e não permitir que morra e libertar, eu, se fosse o juiz, eu libertaria essas pessoas, como é óbvio, porque prevalece a vida do que a prevalência do cumprimento de uma pena, se o cumprimento da pena significar a morte da pessoa, porque no fundo significaria que o Estado estaria a aceitar uma pena de morte por omissão, digamos assim. E ainda, professor, aqui um ouvinte, ele fala, ou seja, um internauta, que ele questiona relativamente à questão dos abusos limites, já que a questão está aqui, é o mesmo internauta que diz: quais os limites práticos de atuação de um agente de polícia, já que os textos legais não há descrição dos detalhes da atuação dessas autoridades. Faço esta pergunta em função de imensos abusos de autoridade. A vida prática tem sido alguma dificuldade em saber onde vão os limites de atuação. É aqui chamada a questão, né, aonde vai os limites da atividade, ou seja, do poder administrativo, sobretudo o poder da polícia, na atuação relativamente àquelas desobediências de alguns cidadãos relativamente à questão das medidas tomadas pelo Executivo. É um assunto delicado e vamos lá ver, muitas vezes o problema é que perante cada circunstância as autoridades policiais têm que tomar medidas que às vezes são imediatas
e a vida de cada caso tem sempre uma dimensão imprevisível, porque cada caso é um caso, como nós costumamos dizer. Há sempre um elemento novo e, portanto, os agentes da autoridade têm que ter, digamos, alguma experiência. Aliás, ao contrário do que se pensa, as autoridades policiais, as polícias, também têm trabalhado nessa área, no direito à segurança. As polícias sabem como agir, porque há normas de empenhamento, as mais famosas NEPs, portanto, as autoridades policiais, perante, por exemplo, rixas, perante altercações de ordem pública, sabem como agir de uma forma cautelosa e, portanto, proporcionada, não desatar aos tiros às pessoas, como é óbvio, portanto, agir de uma forma proporcionada e gradualista, conforme a necessidade, portanto, como muito bem disse, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Portanto, aí é preciso bom senso e é preciso que as FIAs policiais possam explicar aos agentes os limites da sua atuação. Aqui em Portugal, julgo que os agentes policiais estiveram bem porque, enfim, houve detenções, de facto, por desobediência às ordens de exceção, houve bastantes até, mas em muitos casos, devido à pouca gravidade das autoridades policiais, nem sequer chegaram a deter ninguém, nem a fazer ninguém arguido. E, portanto, é preciso aí algum bom senso e alguma contenção, algum self-restraint, alguma autocontenção dos autoridades policiais para distinguir as violações mais graves das menos graves, sendo certo que as pessoas muitas vezes não conhecem as medidas, não têm acesso à informação, são distraídas, às vezes por necessidade. Lembro no caso do fim de Angola, às vezes lembro-me disso, as pessoas têm as suas necessidades, os mercados que vão ser fechados, as pessoas deixam de poder ter o seu comércio, deixam de ter o seu ganha-pão, as suas empresas ficam fechadas, as pessoas tentam, por outras vias, manter os seus negócios. Eu percebo que isso é um drama para muitas pessoas e o Estado angolano às vezes não tem condições de apoiar, ainda que transitoriamente, essas pessoas. Mas, portanto, tem que haver aí algum bom senso por parte das autoridades policiais. Agora, pode haver abusos? Pode, mas isso não é só em Angola, em Portugal também haverá em qualquer lugar. Mas é preciso, sobretudo, que as FIAs policiais possam dar formação aos seus agentes para lhes explicar quais são os casos em que devem agir e porventura, deixar passar, fechar os olhos a casos que se figurem menos graves e que não justificam uma intervenção tão musculada por parte das polícias. Professor, relativamente, o professor foi abordando algumas questões relativamente à questão, por exemplo, do estado de exceção. Nós vimos o regime de exceção constitucional. Na verdade, ele pode ser distribuído, o professor organiza em vários eixos, é isso, falamos em vários eixos, ou seja, tal como a própria Constituição, vem a falar aqui de alguns pressupostos, os eixos que o professor indicou. Temos os pressupostos, os efeitos materiais, os efeitos organizatórios, o procedimento de decretação e o controle, tal como o professor abordou no início. Mas o que interessa-nos nós aqui, por exemplo, a questão da calamidade pública, estamos a falar do estado de emergência, nessa exceção constitucional do estado de emergência, a calamidade pública de situação de cariz social, menos gravosa. Nós vimos, por exemplo, há algum desentendimento por parte, ou seja, há um desaplicar ou não aplicar da própria lei. A questão que se coloca é sobre a lei que vem a regular, por exemplo, estamos a falar aqui a lei novecentista, estamos a falar da lei 17/91, e que, na verdade, no âmbito dos tipos de inconstitucionalidades que existem, vamos falar aqui da inconstitucionalidade superveniente, e o professor também faz menção da inconstitucionalidade superveniente e a aplicabilidade dessa lei, que muitas das vezes essa deve entrar em conformidade com a Constituição, e alguns defendem que ela está em vigor, há uma revogação parcial, e há outros que defendem que a mesma é inconstitucional por superveniência. Qual é a posição do professor relativamente a esta lei, a lei 17/91, e a questão que se coloca é também a questão, por exemplo, a questão temporal. Diz que o estado de emergência deve vigorar num período de 15 dias renováveis, ao mesmo período. E
parece que uma das leis, ou seja, a lei vem a dizer que tem um prazo de 90 dias e que muitos defendem uma lei que parece já estar revogada. E a questão é, atendendo a situação, e há quem defende que a lei nada diz sobre o limite temporal. É bem verdade que, passando esses 90 dias e a situação prevalecer, o Estado ainda pode prorrogar um estado de emergência sem problemas nenhum. Então, a questão que se coloca aqui, que se levanta, é a questão temporal e a questão da inconstitucionalidade superveniente dessa norma. Sim, é verdade. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Aliás, eu já tenho sido abordado nesse sentido. E aquilo que me parece repara, a vossa lei do Estado de Sítio e Estado de Emergência é uma lei que foi feita naquele pacote das leis as leis aprovadas depois dos acordos de Bicesse, portanto houve necessidade de fazer um conjunto de leis quando a Angola passou a uma segunda república de Estado de Direito Democrático. Esta foi uma delas, também fizeram a lei dos partidos políticos, a lei de imprensa, etc. A lei de reunião e de manifestação, também é uma lei muito importante. E evidentemente, quer dizer, é óbvio que há um conjunto de, digamos, de elementos que esta lei terá que não estão já de acordo com a Constituição, que entretanto surgiu supervenientemente em 2010, porque esta lei é de 91. Agora, o que é que eu acho nesse caso? O que me parece, aquilo em que ela não parece que haja uma caducidade superveniente geral da lei. A lei existe e muitas das suas coisas devem manter-se. Aliás, onde se lê, aliás, é uma das alterações da lei de base da Proteção Civil, onde se lê governo deve ler-se chefe de Estado, provavelmente também, porque agora deixou de haver o governo e chefe de Estado, passou a haver só chefe de Estado, que é o governo, no modelo da Constituição de 2010, mas esta lei foi feita ainda num sistema de governo semipresidencial, em que havia uma diarquia no Executivo, havia um Presidente da República e havia um governo com um primeiro-ministro autónomo. Portanto, há coisas que a lei em geral mantém-se, mas não se vai manter precisamente na parte em que essa lei tiver ficado em contradição com aquilo que consta da própria Constituição. E, portanto, isso, desse ponto de vista, não me parece que haja, digamos, que haja qualquer possibilidade de fazer de outra maneira. Agora, claro que poderão dizer, então, mas se essas normas foram revogadas ou caducaram, aliás, a expressão técnica é caducidade por inconstitucionalidade superveniente. Se essa lei caducou porque, entretanto, sobreveio uma nova ordem constitucional e em relação à qual a lei se tornou contrária, então aí o que é que se vai fazer? Bom, há uma lacuna, portanto, a lei essas normas deixaram de vigorar, há uma lacuna ao nível da lei, uma omissão legislativa, que neste caso lacuna no direito ordinário, que é preciso integrar e, portanto, é preciso criar uma norma ad hoc no momento que seja adequada a resolver a situação. E já agora o mais depressa possível, uma vez também que a Assembleia Nacional está a trabalhar, o mais depressa possível fazer uma nova lei de Estado de Emergência. Há tempo para fazer isso e fazer uma alteração desta lei ou completar esta lei nos buracos com que ela passou a ficar nas normas que se tornaram caducas depois de ter entrado em vigor a Constituição de 2010, normas que antes não eram contrárias à Constituição, mas que depois de entrada em vigor da Constituição se tornaram contrárias a essa mesma Constituição. Aliás, eu estava aqui a ver, já agora, Edvaldo, penso que a questão da duração que refere, no caso português, nós temos, de facto, na própria Constituição diz 15 dias, é muito claro, mas a vossa Constituição julgo que não tem um prazo, não determina um prazo não determina um prazo para a duração das medidas, porque diz que a declaração terá o prazo que for determinado no âmbito da lei ordinária, precisamente. Ora, mas a verdade é que também, quando nós vamos à lei ordinária, a lei ordinária também, aparentemente, não tem, segundo estou aqui a ver, também não tem um prazo pré-determinado da duração do estado de sítio ou do estado de emergência. Portanto, embora os pressupostos sejam os mesmos, isso não há nenhum problema,
mas, na verdade, não havendo um prazo pré-determinado, digamos que o prazo tem que ser um prazo curto sempre, mas é um prazo que não tem que ser 15 dias, se o prazo não estiver estabelecido. Aliás, eu estou aqui a ver o artigo 8º desta lei sobre o estado de sítio e o estado de emergência, que é a lei 17 de 91. O artigo 8º diz que a duração do estado de sítio ou do estado de emergência deve ser fixada com referência à data e hora do seu início e termo. E depois diz que a duração deve limitar-se ao estritamente necessário. Desculpa, diz, não podendo prolongar-se por mais de 90 dias, exatamente. Agora estava aqui a esquecendo desta parte final do artigo 8º. Portanto, neste caso, no caso angolano, não é 15 dias, é 90 dias. É um tempo muito mais largo, pode ser menos se não for necessário chegar aos 90 dias. Mas, portanto, neste aspecto, do prazo de 90 dias não é inconstitucional, porque a Constituição não estabelece o prazo e remete para a lei ordinária, que é esta, estabelecer o prazo. Neste aspecto não há problema, mas pode haver problemas noutros aspectos desta mesma lei. Muito bem. Então, não sei se estamos assim... Sim. De momento estamos, professor, aqui algumas questões. Devemos outra vez caminhar para o fim, não é? Sim, estamos a caminhar para o fim, professor. Mas antes mesmo, a questão que não se quer calar, professor, é relativamente à questão da constitucionalidade do decretamento, por exemplo, do estado de calamidade. Sim. É o assento constitucional que tem levantado algumas vozes dos juristas. Bem, eu quero a minha opinião sincera. Eu acho que se há essas dúvidas de constitucionalidade, que eu acho que são legítimas, embora algumas delas tenham sido talvez resolvidas por esta alteração que se fez à Lei de Base da Proteção Civil, eu acho que o melhor era manter a declaração do estado de emergência, mas reduzindo o número dos direitos suspensos. Acho que era possível. Acho que era mais confortável do ponto de vista da legalidade da intervenção das autoridades administrativas. Agora, não lhe vou dizer assim abertamente que o estado de calamidade é todo ele inconstitucional, porque eu não acho que seja. Poderá ter algumas medidas que, se configurarem suspensão de direitos, não havendo estado de emergência, não podem ser decretadas no estado de calamidade, porque o estado de calamidade não obedece aos requisitos constitucionais do estado de emergência. Mas não me parece que, digamos, a globalidade do estado de calamidade, digamos que o estado de globalidade na sua extensão total seja inconstitucional. Se-lo-á na medida em que impuser a suspensão de direitos que já deixaram de estar suspensos porque deixou de vigorar a declaração de estado de emergência. Mas, precisamente, para evitar esse problema, então, já que tem a experiência portuguesa que é duvidosa, então Angola deve, se me permite um conselho amigo, deve manter o estado de emergência, talvez com medidas menos gravosas, mas para não haver nenhuma dúvida de constitucionalidade. Não é um estado de emergência arbitrário, é um estado de emergência controlado judicialmente e politicamente, legitimado pelos órgãos que a Constituição prevê para poderem decidi-lo, e acho que é mais seguro fazer assim. Portanto, a permanência na habitação obrigatória poderá ser entendida como uma prisão domiciliária. Não sei se é uma prisão domiciliária, sei que é uma limitação à liberdade individual, porque eu não posso sair de casa, não é? Claro que estar confinado em casa é melhor do que estar confinado numa prisão, isso é verdade. Não é bem a mesma coisa, mas é uma ingerência severamente limitadora da minha liberdade individual, da minha liberdade de deslocação. E, portanto, é uma medida muito drástica. Depois, claro, pode ser, o dever pode ser imposto e a resposta pode ser ou por crime ou por contraordenação, etc. Mas é um dever realmente drástico e penso que deve ser, digamos, aplicado com cautela e, de preferência, com uma validação judicial e com uma pedagogia também por parte das autoridades. Mas, precisamente, aqui a pergunta que está aqui a ser feita é precisamente esta é a teoria que foi defendida pela senhora juíza de Ponta Delgada, que mandou libertar um cidadão, que neste caso ele estava em quarentena, não em casa, mas num hotel, porque tinha acabado de chegar à Ilha de São Miguel, mas aqui tanto faz ser o hotel ou em casa, mas considerou, no fundo, a quarentena como uma prisão domiciliária
e mandou-o libertar porque essa quarentena não foi validada por um juiz. Neste caso foi o juiz que precisamente disse que não podia haver a medida e, portanto, aqui o juiz não validou a detenção, mas validou a libertação, digamos assim, foi ao contrário. E aqui a divulgação da sua identidade e infrações nos canais televisivos. Bem, enfim, isto apesar de tudo não é menor, mas isto pode pôr em causa aqui, digamos, o direito ao bom nome, porque mesmo que a pessoa tenha cometido infração às ordens de exceção, há uma presunção de inocência dos arguidos. Se forem crimes, nós só podemos dizer que a pessoa foi uma criminosa depois do trânsito em julgado, não é? Agora, a revelação, segundo estou aqui a ver, na comunicação social dos nomes das pessoas, penso que seja essa a ideia, não estou a acompanhar diretamente, implica aqui uma perturbação do direito à privacidade, à intimidade, do direito ao bom nome das pessoas envolvidas, que podem ter cometido crimes, mas também pode ter havido algum erro e, portanto, na dúvida, penso que seria mais prudente não revelar os nomes dessas pessoas. Sim, senhor. Então... tem mais aqui algumas questões, vamos lá ver. Vamos lá fazer mais uma ou duas para terminar. Está bem, professor. Diz. Ela diz que a Constituição, creio que essa... O prazo máximo é 90 dias. É 90 dias. Sim, a Constituição não estabelece o prazo, mas depois remete para a lei estabelece o máximo de 90 dias. Aliás, era há pouco que eu não tinha visto, mas corrijo isso. É o artigo 8º, número 2, diz que a duração do estado de sítio ou estado de emergência deve ser proporcional à necessidade dos efeitos e não pode prolongar-se por mais de 90 dias, salvo o disposto no artigo 16. Vamos ver então o que diz o artigo 16. O artigo 16 é a prorrogação por iguais períodos. Portanto, podem ser 90 dias, pode ser ao princípio menos de 90 dias, pode ser 30, pode ser 15, pode ser 60, mas numa primeira vez sempre 90 e depois pode haver prorrogações que não têm limite, se forem sempre necessárias. O caráter preventivo da declaração não banaliza o Instituto, visto que antes deve esgotar-se todos os meios vigentes. E aí depende de cada país. Vamos lá ver. Reparem, em Portugal, nós numa primeira fase tivemos dúvidas sobre a declaração de estado de emergência. Houve algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, as crianças foram retiradas das escolas ainda antes da declaração do estado de emergência, por exemplo. Muitas pessoas começaram a ficar em casa, a evitar contactar com as pessoas, mas nos nossos sistemas em que nós temos direitos claros na Constituição e temos figuras também claras de estado de exceção, portanto, em ambos os nossos países, o estado de sítio e o estado de emergência, eu penso que a sua utilização não significa a banalização, significa até uma maior segurança jurídica, porque estes instrumentos são declarados com base na legitimidade democrática dos órgãos que decidem e depois mantêm-se todas as garantias de controle. Mas, portanto, eu acho também que já agora a grande lição que vocês têm a tirar neste aspecto, portanto, Portugal tirou uma lição de não ter alterado a lei de bases da proteção civil, coisa que Angola já fez. Sim. Mas agora há uma situação reversa. Portugal já tinha uma lei de estado de emergência boa, de 86, mas Angola não fez a alteração que a lei tinha de 91, que era para uma constituição de sistema semipresencial e é preciso fazer uma rápida alteração esta lei. Pode fazer nesta altura, enquanto dura o estado de emergência, o Parlamento pode fazer isto faz-se em poucas horas. Acho que devia fazer neste momento uma alteração imediata à lei 1791, precisamente para resolver estes problemas que muito bem o Edvaldo e outros colegas identificaram, para que tudo fique certinho e não haja nenhuma dúvida de legalidade e de respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Muito bem. Professor, então, desde já, muito obrigado. O projeto Jus Quarentena e todos os internautas que nos acompanharam. Agradecemos pela magna aula que o professor brindou-nos e o Jus Quarentena está aberto para o professor, tal como já expliquei ao professor no off, que isso é um projeto que vai lançar a obra coletiva e então, em público, eu convido o professor para fazer o prefácio
É, isso é uma hora, depois mando-me o texto para eu depois ler e farei com todo o gosto. Sim, sim. E muito, muito obrigado, muitos êxitos, muito gosto neste diálogo, que também me permitiu recordar os meus conhecimentos do direito constitucional de Angola, revisitar realmente esse país, ainda que à distância, contactando com os seus cidadãos e com as suas leis e com a sua Constituição. Portanto, mas aqui estou, sempre que for necessário também para vos ajudar e para partilhar a nossa experiência. E não deixa de ser curiosa uma coisa que hoje aprendi, é que de facto tiveram a presciência da necessidade de alterar a lei de base da proteção civil, coisa que em Portugal não fizeram. E é lamentável, porque Portugal teve este tempo todo também com o Parlamento a funcionar e não perceberam que chegando ao fim o estado de emergência, os políticos não perceberam que, estando a chegar ao fim o estado de emergência, o que tinham que fazer era alterar o estado de calamidade para acomodar algumas medidas que já não eram de suspensão, mas de restrição de direitos, mas que não estão previstas no estado de calamidade. E não o tendo feito, surgem estas dúvidas que nós sabemos, como foi o caso de Ponta Delgada, e pode haver outros casos, porque agora começam a aparecer processos judiciais, reclamações, litígios, e, portanto, tudo isso acho que é lamentável. Também agradeço ao Edvaldo aqui a publicidade que está a dar a este meu livro, que aliás fiz com muito gosto, está a Associação de Direito Constitucional. Eu agora também há a intenção de republicar a minha tese de doutoramento, mas como são 1600 páginas, isso vai demorar algum tempo, e será só uma edição em e-book, não será em papel. Este livro está em papel e está em e-book, na Livraria Almedina. Se forem lá ao site, veem logo. Aliás, penso que é um dos livros que está no topo de vendas da Livraria Almedina. Embora fiquem descansados que eu não vou enriquecer à custa da venda deste livro. Ninguém enriquece a vender livros, só a senhora que fez o Harry Potter é que é capaz de enriquecer, mas eu não vou enriquecer. Também não tenho o objetivo de ficar rico. E agradeço muito também esta oportunidade que me dão e muito gosto também pela simpatia e gentileza também do Edvaldo também neste contacto. Muito bem. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Então eu vou desligar. Muito obrigado. Agora tudo bem. E viva Angola. Okay, obrigado. Viva a República de Angola. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Ok, caros internautas, terminamos a nossa comunicação com o professor Jorge Bacelar Gouveia e desde já o Juiz Quarentena agradece a todos que nos acompanharam, desejamos uma boa noite a todos e para dizer que na próxima quarta-feira temos como tema os homicídios qualificados no novo Código Penal de 2019. Quarta-feira às 18 horas, o Juiz Quarentena com todos vocês, de Lisboa para o mundo. Muito obrigado.